Olá pessoal, no vídeo de hoje do nosso projeto Releituras, vou trazer aqui um trechinho do livro Os Mitos Gregos, de Robert Graves. E eu vou iniciar falando o porquê da escolha desse texto, né? Eu escolhi esse texto para poder falar da mitologia grega, porque ele traz os contos num formato, digamos assim, mais bem dividido em pedacinhos menores e bem explicativos. Então é um livro aí que eu recomendo, né? Para a nossa realidade de hoje, que é uma realidade mais corrida, a gente pode ler esse texto, apesar de ser um livro bem longo, de mais de 1000 páginas, a gente tem esse texto em pedacinhos e não precisa a gente ler todo, a gente vai selecionando aqueles pedaços que a gente gostaria de ler, né? E aí, claro, para quem quiser se aprofundar, vai fazendo uma leitura mais tranquila, mais calma, um passo de cada vez, né? Desse livro do Robert Graves, Os Mitos Gregos, a edição da Nova Fronteira, tá certo? E o texto que eu vou trazer hoje seria o destronamento de Cronos. A gente sabe que Cronos ele é um dos titãs e ele casou-se com a sua irmã Reia. E aí o que é que acontece, né? Foi profetizado pela Mãe Terra e por seu pai Urano, que tinha sido castrado por Cronos, que um dos seus filhos viria a destroná-lo. Por isso ele passou a engolir todos os anos as crianças que Reia paria. Primeiro Héstia, depois Deméter, depois Hera, Hades e por fim Poseidon. A primeira coisa interessante que eu quero destacar nesse conto é que já nessa digamos assim, né, primeira, segunda geração da mitologia grega, a gente tem aí o tema da repetição das maldições familiares, né? Então, o que é que acontece? O deus Urano, que é a representação aí do céu, foi vencido pelo seu filho Cronos, que aí é a representação do tempo, né? A ideia do cronológico, né? E foi profetizado que ele também teria passado pelo mesmo destino do pai, né? Seria destronado por um dos seus filhos. E aí o que é que acontece, né? Que a Reia, a mãe desses filhos, ela fica enfurecida e ela teve a ideia de esconder Zeus, que foi um desses filhos, num abrigo, né, numa caverna onde ele foi criado, né, por seres aí da natureza. Inclusive ele foi criado com o seu meio-irmão, que seria o Pan. E aí o que é que acontece? Tem um trecho aqui também muito interessante que diz o seguinte: diz que o berço de Zeus, quando ele era pequeno, foi pendurado em uma árvore para que Cronos não pudesse encontrá-lo nem no céu, nem na terra e nem no mar. Quer dizer, né, ele ficou pendurado ali, né, ficou numa posição entre a terra e o céu, né, escondido, portanto, de Cronos. Muito interessante esse simbolismo da árvore aqui como sendo essa ponte, né, essa transição entre os mundos, entre a terra e o céu. E sendo, portanto, aí a morada segura, o abrigo seguro de um deus que seria o Cronos. A árvore para o Jung ela vai ser um símbolo da individuação, né? Por isso nós fazemos aí as árvores de Natal, por exemplo. Também existe aí a simbologia do Buda que atinge a iluminação numa árvore, né? E aqui nós temos a simbologia do Cronos, aliás, do Cronos não conseguindo encontrar Zeus porque o seu berço de ouro ficou pendurado aqui numa árvore. E uma última simbologia interessante que traz nesse conto é o seguinte, né, que Zeus consegue finalmente libertar os seus irmãos, que haviam sido devorados aí por Cronos, e começa então uma guerra, uma batalha que durou 10 anos, né, uma simbologia aqui de que durou muito tempo. E aí olha só o que é que aconteceu. Os Ciclopes deram a Zeus por conseguinte o raio como arma ofensiva, Hades deu-lhe o elmo da escuridão e Poseidon o tridente. Isso foi uma outra coisa que precisou acontecer, que Zeus precisou se unir aos seus irmãos Hades e Poseidon para poder vencer Cronos, né? E é interessante aqui que a gente tem justamente a formação de um outro símbolo que é muito comum nas mitologias, nas religiões ao longo das eras da humanidade, que é a simbologia da trindade ou do triunvirato, dessa divisão trina, né, aí de Deus. A gente tem no cristianismo o Pai, Filho e Espírito Santo, a gente tem no
A gente tem no hinduísmo as figuras de Krishna, Shiva e Brahma. A gente tem também aí, né, na sabedoria chinesa a divisão trina de céu, terra e coração. Então a gente tem essa simbologia do 3 como sendo também essa união dos opostos, né? A gente tem o yin e o yang como sendo dualidades e o tai chi como sendo a união dos opostos. Então a gente tem essa simbologia do 3 aqui também na união dos irmãos, né? Poseidon, Hades e Zeus para vencer Cronos. E após eles vencerem Cronos, a gente tem que Deus entrega para Poseidon o domínio dos mares, que seria uma representação simbólica e do inconsciente, né? E a Hades ele entrega o domínio do submundo, também uma representação, né? O mundo dos mortos, o mundo dos mistérios, o mundo da grande noite, né? Também representação da sabedoria do inconsciente, né? Dos mistérios escondidos do inconsciente. Então é isso, nesse primeiro momento eu vou encerrando por aqui, continue acompanhando os nossos vídeos, que eu vou trazer outros temas aí também da mitologia grega para ilustrar nosso projeto Releituras, tá bom? Curta, comente, compartilhe, grande abraço e até a próxima!